Existe nesses canais de Bostil ou de Intancável Bostil uma espécie de materialismo que, quando observamos a mensagem geral que esses canais tentam passar, fica bem evidente. Veja quanto eles tratam, por exemplo, a questão de ter filhos como se fosse um fardo na vida da pessoa. É claro que tem um fardo financeiro, mas parece que é exatamente esse o único problema, o único aspecto que esses canais abordam. E, de fato, talvez tenha algum mérito nisso, até porque me parece que são canais com o foco na questão financeira, mas do jeito que falam e da forma que agem, aparece muito como pessoas que têm um foco único e exclusivo na materialidade. Ou seja, não conseguem ver o valor das coisas além do imediato ganho material. É sintomático isso do Brasil quando você vê justamente a nossa cultura, né? A nossa cultura é fruto disso. Tanta cultura da putaria, tanta cultura do bet esportivo, tanta cultura da ostentação. Por mais que essas pessoas do Intancável Bostil tentem muitas vezes se dissociar ou se afastar, eles meio que são fruto da mesma mentalidade. Virtualmente, não existe grande diferença entre esses casos mais escrachados do materialismo brasileiro, que são geralmente as pessoas camada abaixo da sociedade que orientam a vida toda para conseguir dinheiro ou para sair por cima, com as pessoas carreiristas. Ao mesmo tempo que você vê uma pessoa sacrificando sua vida em busca de rendimento fácil, você vê pessoas sacrificando toda a sua vida em torno de uma carreira, por exemplo. Então você tem pessoas que deixam de ter filhos, deixam de buscar conhecimento, aprendizado ou qualquer outro aspecto da vida, que tem vários, para buscar puramente o conforto material que desejam, né? E em muito mais aspectos. Francamente, o ponto focal desses debates tem que mudar, e essas discussões que focam na pobreza material do brasileiro, além de serem redundantes, eu sinto que esse foco exagerado nos problemas materiais do brasileiro é justamente porque, mais do que o problema do brasileiro ser a pobreza material, o grande problema do brasileiro realmente é a pobreza espiritual. Fora das camadas baixas da sociedade, você não vê um grande padrão moral, né? Eu acho que você não vê um grande padrão moral em toda a sociedade. Mas eu não falo necessariamente de padrão moral, né? É uma pobreza espiritual que se estende para todos os aspectos da não materialidade. Então, no Brasil você tem não só uma crise moral, como uma crise estética, uma crise artística, uma crise criativa, uma crise espiritual, uma crise comunicativa, enfim. É uma crise totalizante da espiritualidade brasileira. E isso se reflete muito nesse conteúdo que essas pessoas consomem, porque ou a pessoa está presa na busca material das coisas, ou ela está presa na crítica material das coisas. Você tem esses canais de crítica do Bostil, que, de novo, não tiro mérito das críticas que eles fazem ao Brasil, que realmente tem muita coisa a se criticar em questão de como fazemos as coisas e como melhor alocamos as coisas, que esse foco incessante no estado material das coisas, além de trazer soluções espúrias, né? Muitas vezes essas soluções elas vêm atreladas a soluções que são falsas soluções. Você pega o cara que está numa busca material, que muitas vezes é mal sucedida, porque emprega meios errados, e você tenta aplicar novos meios para essas pessoas alcançarem maior nível de sucesso material, mas você aplica meios que vai comprometer essa pessoa em outros aspectos da realidade que não são apenas materiais. Por exemplo, é um fenômeno crescente e preocupante no Brasil, o caso dos bets. Você vê que, na maior parte, você não consegue andar, você não consegue conversar com uma pessoa que não conheça alguém que faz betting. Por exemplo, no meu grupo de amigos eu conheço pessoas que fazem bet, eu conheço no meu trabalho pessoas que fazem bet, na minha igreja, no meu grupo de amigos. Você vai conhecer pelo menos uma pessoa que faz aposta esportiva, né? E isso era um caso raro alguns tempos atrás. E esse, assim, é o caso mais extremo, porque você está em busca de um ganho material, você vai ter perda material, porque é bem baixo o risco de você ficar rico com aposta, além de ser algo extremamente antiético. Tem um peso espiritual nisso, né? Não diria que é a forma mais virtuosa de ganhar dinheiro, e isso tem seu valor. Não vamos nos enganar e pensar que todas as formas de ganhar dinheiro são iguais, né? Até porque você tem, por exemplo, outro fenômeno negativo crescente no Brasil é a prostituição e
E a prostituição não mais, e esse é um grande alarmante, não mais a prostituição velada que você tinha por grande parte da história do Brasil, mas a prostituição propagandizada, o que é ainda mais preocupante. Muitas vezes gratuita e um fenômeno cada vez mais atrativo para pessoas de todas as idades, que é extremamente preocupante. E não podemos, né, eu acho que ninguém vai se enganar nos riscos espirituais dessa profissão. Claramente é algo que a gente entende como sendo negativo para os nossos aspectos morais, estéticos e culturais, né? Não tem uma forma de a gente compreender isso como algo positivo. A não ser que, é claro, você pense puramente no ponto de vista material, né? Mas essa é a conclusão lógica de você levar tudo para sua consequência material. É até uma visão burra, né? Porque a vida tem múltiplos aspectos, mas você quer focar tudo na sua vida em um aspecto, claramente você vai ficar faltante, né? É a mesma crítica que poderiam fazer a mim, por exemplo, sei lá, esse eremita fala muito de espiritual. É óbvio que nem todo mundo tem aptidão para virar um monge e viver nas montanhas, e ainda esses monges, eles não vivem propriamente de espírito, né? Eles têm um corpo para se alimentar, eles têm um corpo para se manter, mas como tudo na vida exige um equilíbrio, né? E a cultura que a gente importa é claramente altamente materialista, né? Mas isso já é batido. A questão, e talvez o ponto central que talvez alguns não tenham conseguido entender bem, é que além da própria cultura ser materialista, a anticultura também é materialista, o que coloca a gente numa sinuca de bico, né? Na questão cultural. Tanto aqueles que promovem o sistema atual de coisas é materialista, como aqueles que se mantêm como oposição ao sistema atual de coisas também é materialista. Então, justamente essas figuras da bolha revoltada que eu chamo, né, dos canais de crítica do Bostil, saia do Bostil, como sobreviver no Bostil, eles são frutos do mesmo antro materialista do que as próprias pessoas que criaram as condições materiais do Bostil. Então, a própria elite intelectual e política do Brasil é composta por materialistas. Me diga um candidato político que seja altamente espiritual. É difícil de achar. Principalmente os principais, né? Tanto que, se você vê as discussões entre Bolsonaro e Lula, você tem discussão de quem roubou mais, quem fez a economia crescer mais. E não que não sejam coisas importantes, né? Mas você não vê discussões políticas no conceito puramente estético, né? Ou no conceito puramente espiritual. Você vê as pessoas clamando por eu sou o candidato da religião, o outro candidato é o candidato da anti-religião, mas você não vê, de fato, uma defesa realmente dos valores espirituais, né? Você vê mais um uso da religião como meio para atingir fins materialistas, né? Então você usa a religião para se eleger, ou usa a religião para legitimar o Estado, ou aumentar a coesão social, mas não tem um foco religioso no sentido de que a política ela se dissociou de forma tão grande da religião, né? Algo talvez impensável para os gregos que sistematizaram a política. A política se tornou uma espécie de comitê governamental, né? Não é mais uma, de fato, participação do ser humano enquanto ser em sociedade. Apenas uma manutenção de um órgão que precisa se reproduzir indefinidamente. Enfim, todos os valores que realmente importam das coisas, eles se perdem nessa discussão. Eu falo isso porque recentemente eu ouvi falar do fenômeno Pablo Marçal, né? E é uma coisa que me chamou a atenção. Não porque ele é o pior candidato, ou que ele é um candidato ruim. Eu francamente não acompanho muito afim, embora que eu possa passar nesses vídeos, eu não acompanho muito política. Eu ouvi várias sequências de entrevistas para tentar conhecer a pessoa dele. O que realmente mostra no perfil dele é que é aquilo que eu falei, que a oposição é tão materialista quanto o regime. E você vê que, de várias frentes, a chamada direita ou oposição brasileira, seja o que você quer falar, não reflete uma solução desejável pro Brasil. O que muita gente vê no Pablo Marçal é aquela espécie de satisfação catártica de ver uma pessoa falar publicamente contra o sistema nos meios de comunicação dele. Então, você tem ali ele indo naqueles programas jornalísticos e falando na cara do
dos oponentes de debate ou dos jornalistas entrevistando ele. Ele tem esse caráter bem ativo e confrontador que satisfaz aquele desejo das pessoas de pensarem que ter poder, né? Porque, de certa forma, é uma representação delas ali, né? Ou pelo menos na ilusão da democracia, ele seria um representante delas ali. Mas além disso, ele não é uma boa solução para o que a gente tem, porque o que ele quer é trocar o disco, né? Ele quer falar sobre modos de reprodução material que são superiores aos modos de reprodução material que a gente tem agora. E justo, né? Ele tá concorrendo para prefeito de uma cidade. É claro que a preocupação com os meios materiais da cidade importa. E, de fato, existem ordens materiais importantes e o ordenamento delas existe, né? Existem soluções materiais superiores a outras. O que me preocupa no Pablo Marçal e em todos os políticos em geral, mas em geral falo da direita porque é o lado que importa, né? É o lado certo. Não existe solução boa de direita. Toda a direita brasileira é materialista, né? Então, a ideologia brasileira, ou melhor, a ideologia da direita brasileira é a ideologia americana. Então, é o eficientismo, é o liberalismo, é o capitalismo, enfim. É a ideia de que, como o próprio Pablo Marçal, ele é um empresário, a ideia dele é de transformar a sociedade em uma sociedade eficiente, né? Mas não que a eficiência material seja ruim. O próprio Mises fala isso, né? Que queremos mais coisas com menos trabalho. É uma coisa bem intuitiva. Eu não me deixo enganar por esse discurso eficientista que quer vender um estilo de vida, uma orientação de vida totalmente voltada à reprodução material. Isso como motor de uma sociedade, né? Se eu quisesse chegar no centro da questão, você não vê nenhum candidato falando que o que move eles é algo além das condições materiais de São Paulo, por exemplo. Você não vê nenhum candidato falando que o problema de São Paulo é um problema espiritual. Aí você fala, não, eremita, isso aí tem que ser reservado ao bispo de São Paulo. Interessante, né? Porque não é um imperativo de que o nosso governo precisa ser materialista. Na verdade, bem poucos governos são materialistas, né? É algo bem específico da democracia liberal, esse foco tão grande em soluções públicas de infraestrutura e condições materiais, né? Eu não acho que o Pablo Marçal é o demônio ou que a mídia pinta que ele seja, mas acho que ele é reflexo da imperfeição e do ponto longe que a direita brasileira está de ser uma alternativa real, né? Isso é um fenômeno que eu gosto de paralelar bastante, que é o fenômeno da direita brasileira e o Elon Musk, porque você vê, é algo fofo e afetivo que a direita brasileira tem com os Estados Unidos. Você vê muito deles colocando a bandeirinha dos Estados Unidos no nick, você vê eles falando do Trump, falando de como a América é o país da liberdade, de portar armas. E é claro que muitas dessas ideias não são erradas, né? Mas você vê que eles importam essa forma de ideologia, ignoram que essa ideologia tem suas falhas, né? Claramente. E aplicam para um contexto tão alienígena a elas que fica parecendo insanidade, né? E mais do que isso, para comprovar o fato de que a gente não tem uma direita de verdade, é só você pegar o próprio fato de que o Trump e o Musk, se você fosse pegar eles e transportar eles para não muito longe, você coloca eles numa década de 80 ou 90, eles seriam considerados esquerdistas, eles seriam considerados democratas moderados, como o próprio Musk falou. Isso não deveria ser surpresa para as pessoas que entendem que liberalismo, iluminismo e toda essa ideologia americana de democracia liberal e de representação popular, ela é inerentemente de esquerda. A democracia é um conceito de esquerda. Populismo é um conceito de esquerda. E você vê muitos dos chamados conservadores crerem nisso, né? De darem isso como verdade. E a única forma de fazer política para a direita, de que poder emana do povo e outras piadas que você pode contar em amigos, eles realmente pensam isso, né? Eles pensam que o poder emana do povo, de que
os governantes são um reflexo do povo, de que a elite é um reflexo do povo, de que é o povo que coloca no poder e o povo que tira, e vamos invadir Brasília, vamos acampar na frente do exército. E a direita brasileira é completamente domada na questão de estratégia política. Eles não têm noção política boa, eles não têm uma motivação, uma visão que ultrapasse as necessidades materiais imediatas da população, o que, de novo, não é algo que deve ser ignorado. É claro que os governantes devem cuidar da situação material da população, mas esse não deve ser o que compele as pessoas a fazerem política. Você ter uma preocupação maior com coisas que vão além do material deveria ser o centro, né? Não o único foco, é claro, mas esse é o ponto, né? E um terceiro ponto é que, como consequência dessa falta de estratégia política e desse materialismo exagerado da direita, você meio que cria uma ideologia bizarra com essa fusão de americanismo, empresarianismo, liberalismo e materialismo. Você cria essa cultura que é o que eu chamo de vírus empresarial, né? Da pessoa que dedica a sua vida a, por exemplo, crescer na empresa, trabalhar mais, a ficar rico. Não que essas coisas sejam necessariamente ruins, mas a forma como você consegue alcançar isso numa sociedade capitalista neoliberal, que por mais que esses efeitos sejam exagerados, eles são meios que claramente têm o seu custo. Quando você dedica sua vida ao modo de vida empresarial, ao modo de vida dos coaches, dos grandes empresários como Pablo Marçal, que diz que vai abrir o caminho do empreendedorismo para as pessoas, é óbvio que eu acredito que o empreendedorismo pode ser uma força positiva, mas ele também é, e muitas vezes acontece, de ser uma força negativa, né? Você cria essa grande ilusão do mundo eficientista, do mundo projetado para maior eficiência econômica, mostra países como Alemanha, Suécia, Japão, olha como esses países são eficientes, mas você ignora as realidades imediatas do brasileiro, né? Você não pode pegar um povo e jogar eles no moedor do capitalismo e esperar que do outro lado saia uma Alemanha, né? Você não pode pegar a ética de trabalho alemã, a cultura alemã e a forma como eles encaram a vida, né? E colocar isso num sistema e esperar que você, passando o brasileiro por dentro desse sistema, você crie uma Alemanha, né? É basicamente isso que é tentado fazer nessa ideologia, e claramente é um absurdo, né? Um sistema ele tem que refletir as necessidades daquilo que você quer alcançar, baseado nos insumos que você tem, né? Você quer criar um produto X e para esse produto X você precisa de insumo Y, o sistema tem que facilitar esse insumo X virar insumo Y. Esse produto só vai virar aquilo que ele tem potencial de virar. E isso é um aspecto muitas vezes ignorado, de que as aspirações e potenciais espirituais do brasileiro não são realizados porque nossa elite e toda a nossa liderança tem esses sonhos materialistas bizarros e se impregna nas pessoas. As pessoas conseguem criticar isso, elas só conseguem viver isso, elas só conseguem buscar isso, e portanto tanto a sociedade como as pessoas elas ficam infelizes. Então você tem muitas pessoas revoltadas que o postil isso, que o postil aquilo, porque elas foram treinadas a acreditar que a medida que você usa para buscar o sucesso de uma nação é o seu sucesso material. Então eles veem que o Brasil não é uma Finlândia e acham intancável. Se você pegasse um brasileiro e colocasse ele para viver na China, ele não duraria muito, porque tem necessidades que ele tem não são supridas pelo modo de produção chinês. Tem necessidades que o brasileiro tem que não são supridas pelo modo de produção finlandês. Eles são o país mais feliz do mundo, o país com X, Y, Z. Às vezes não tem as necessidades que eu tenho. Não é só uma questão material produtiva. E é por isso que muitos ficam infelizes e revoltados com o Bostil. Eu não tanco o Bostil. Porque de muitas formas realmente ele não é tancável de um ponto de vista material, mas talvez se a gente parasse de focar tanto no material, que é claro, a gente tem que se esforçar, a gente tem que deixar de viver na pobreza, se for possível, mas se essa busca material por um estado melhor de coisas está nos impedindo de viver melhor, porque ele nos cega de uma busca que não necessariamente passa pela busca desesperada pela pobreza ou de um estado produtivo mais eficiente, talvez seja um problema essa mentalidade. Essa mentalidade de busca de melhorar a condição de vida, por mais nobre que seja, ela nos cega de buscar os seus aspectos, que também são importantes, mas não mais importantes que a materialidade. Então, você tem um desequilíbrio muito grande das coisas do Brasil, e é por isso que elas ficam revoltadas,
Por isso que elas ficam infelizes, por isso que elas clamam Bostil no topo das montanhas, porque a forma como elas foram criadas para medir o sucesso da sua realidade imediata é um padrão que não consegue ser alcançável facilmente. Então eles criam estratégias e bicos para você conseguir dinheiro para sair da situação de bostileiro, da crosta da pobreza. Mas o problema é que isso não é realizado facilmente e despende um grande esforço, é claro. É um esforço desproporcional ao retorno que você tem. Então, isso também é algo que gera revolta. Mas, talvez, no Brasil, dadas as nossas condições, às vezes a gente seja mais capaz de realizar um sucesso não material do que as pessoas que vivem numa sociedade totalmente eficientista, como uma Coreia do Sul, como um Japão, que a vida deles, sim, é voltada realmente 100% ao trabalho. Talvez a gente tenha uma oportunidade maior de fazer essas coisas aqui, por mais que a gente não tenha a oportunidade de crescer na vida e ser fortes financeiramente como eles são lá. Assim como eles não tem tantas oportunidades de crescer espiritualmente quanto nós. Esse vídeo é mais uma exortação ao fato de que não precisamos nos prender a um estilo de sucesso, de uma medida de quão boa a minha vida está, de quão boa a vida no Bostil está, mas que podemos medir o nosso sucesso na nossa vida por vários aspectos. E que podemos ser felizes por ser bem-sucedidos em vários aspectos. Então, na medida que a gente tira essa viseira ideológica que em grande parte colocamos sobre nós mesmos mas que também, em grande parte, a elite perpetuou essa visão de mundo, né? E que não acho que tá diminuindo, acho que na verdade é uma crescente daqui pra frente. Eu espero não só mas vários Pablos Marçais por ano, até a gente ter uma direita de verdade, né? Ou até a gente ter uma oposição de verdade. Mas é mais um aviso para aqueles que quiserem buscar algo além, né? É de tirar suas viseiras ideológicas e entender as coisas como realmente são. A realidade, ela não é puramente material, e isso é algo que eu não arredo, né? Não acho que é possível argumentar por uma realidade 100% material, e como conclusão disso, não dá pra medir o sucesso da vida de forma 100% material. O quão importante esse sucesso material é para o quanto você considera sucesso na vida, acho que isso é uma questão mais pessoal, mas acredito que é bem menos do que a gente é levado a acreditar na nossa sociedade atual, e acho que é um ponto positivo, pelo menos para as pessoas tentarem viver uma vida além dos paradigmas imediatamente estabelecidos. É claro que as pessoas vão falar cope. Pra mim, o real cope é acreditar que não tem como medir o sucesso de outra forma sem o material. Você vê muito isso na Black Pill, que o sucesso é diretamente ligado ao seu sucesso no mundo reprodutivo, né? E reprodutivo, é claro, não necessariamente tá a ver com a reprodução, né? Mas sim com todo o aspecto total em torno do relacionamentos, atração e etc. Medir o sucesso da vida puramente com base nisso, pra mim, é o verdadeiro cope. É você ignorar todos os aspectos totais da vida e focar numa subcategoria da subcategoria. É pegar a vida multifacetada, material, espiritual, focar só no mundo material, e dentro do mundo material você foca apenas na subcategoria da subcategoria, que é o sucesso reprodutivo. Pra mim, eu meio que inverto essa acusação de cope, né? Eu acho que deveríamos olhar pro grande jogo, se você quer chamar assim, que está acontecendo, e não nos prender a uma visão tão simples. E você vê que o aspecto disso é tão forte e tão totalizante que as pessoas se mostram incapazes de discutir isso, né? Você não tem, por exemplo, uma formação metafísica forte no Brasil. Daria para arriscar e dizer que a metafísica não existe no Brasil. Toda a discussão do brasileiro se volta puramente no campo material. Claro que você tem o campo religioso, que declinou bastante, como vocês bem conseguem observar e perceber. Toda tentativa de comunicar algo essencialmente não material para alguma pessoa, e isso eu tô falando em grande parte na internet, né, porque é o meio de comunicação, né, da atualidade. A gente não mais majoritariamente se comunica em pessoa, mas por meio de texto. Não só texto, né, como por impulsos eletromagnéticos processados pela nossa experiência sensorial de forma bem pessoal, né, tateável, com os dedos. E isso impregna o discurso materialista na mente dessas pessoas, não dessas pessoas como se eu estivesse me excluindo, né? De nós, com realmente uma experiência psicodélica que coloca a gente em transe, né? As pessoas ficam em transe com perseguição da materialidade. Os sonhos das pessoas de sucesso material se tornam a sua própria personalidade e sua própria razão de ser, num sentido tão profundo que as suas próprias ações ultimamente devem ser orientadas para tal fim. Então, você tem aquele sentimento comum, e em jovens, e se você conversar bastante com jovens, você vai ver que esse é um pensamento muito comum de que, não, eu tô desperdiçando minha vida porque eu deveria estar estudando pro Enem, eu deveria estar estudando
para passar na prova, eu deveria estar produzindo alguma coisa, mas eu estou aqui parado. Esse é um aspecto até positivo, né? Se você pensar, é a ponta boa da modernidade, né? Enquanto, por outro lado, você tem a ponta de que... A ponta material da satisfação imediata, né? De que eu não consigo ficar aqui parado, eu preciso de um celular para me dar estímulos de dopamina imediato. Eu sinto que eu tô perdendo tempo aqui porque eu poderia estar sendo bombardeado de dopamina a cada meio segundo enquanto eu tô na tela do meu celular, mas em vez disso eu tô aqui, olhando pras estrelas. Que coisa chata, né? Então, você tem esse dualismo materialista bizarro, que por um lado, ou você não é produtivo o suficiente, ou você não é recompensado o suficiente. Você não tem espaço pro ócio, né? E pra reflexão, pra meditação, que são os meios da espiritualidade, né? Você não pode ter uma espiritualidade sem uma reflexão interna, sem um olhar para si, né? A forma do olhar para si, da introspecção da modernidade é puramente psicodélico. É você se olhar na sua forma de representação virtual pela forma que os outros te veem. Então você não consegue ter um olhar honesto para si. Acredito que até o próprio McLuhan falava isso. Você não consegue ter um olhar honesto para si. Você vê você mesmo como uma forma que você quer projetar para os outros te verem. Essa pseudo-realidade que nos tira qualquer conexão que poderíamos ter com nós mesmos e assim com o nosso desenvolvimento espiritual. Então, é a morte da honestidade e a morte da introspecção. Então, toda a sua preocupação se torna, na verdade, a preocupação com a forma como você se expressa. Mais do que aquilo que você busca ser um instrumento para a sua autorrealização do ser, ela se torna, na verdade, uma forma de como você será visto pela forma com que você conseguiu virtualizar a sua aparência para os outros. Isso inverte totalmente a forma com que a introspecção acontece. Não faz mais a introspecção no sentido de ser honesto com si mesmo, mas você faz a introspecção o máximo possível para conseguir enganar não só a si mesmo, como os outros. Essa falta de honestidade com si mesmo revela a falta de honestidade externa, né? Não queremos ser honestos sobre a própria realidade. E isso é em grande parte o fruto do pensamento de que a realidade é só isso, né? Que a realidade é só como nos expressamos. E eu diria que não necessariamente isso precisa ser assim. Não precisamos ser escravos do meio, né? É claro que o meio exige certas organizações sociais, mas conseguimos, por meio do nosso próprio livre-arbítrio, decidir como empregar tais meios. Não no sentido total, não no sentido que temos total autonomia sobre o que os aspectos colaterais das coisas que empregamos vai acatar, mas sim que conseguimos, pelo menos em nível pessoal, direcionar nosso pensamento para as coisas que desejamos obter. E eu acho que essa é a grande mensagem de liberação da nossa era, de que eu vi a mensagem do Pablo Marçal de que ele quer despertar a mente das pessoas, de que ele quer liberar a mente das pessoas, né? De que todas elas têm um potencial enorme dentro de si que só não é ativado. Eu resonei com essa mensagem, né? É claro que tem um aspecto crítico a se fazer com essa mensagem dele, porque ele claramente fala isso pensando no desenvolvimento pessoal. Ele claramente fala isso pensando em como eu vou organizar minhas faculdades para fazer mais dinheiro, para eu ter sucesso na carreira, para eu ser um empresário de sucesso. E como eu já discuti, eu acho que isso não é a finalidade última da utilização das faculdades humanas. Na minha visão de prioridades, na verdade, é a mais baixa. Mas não precisa ser assim para todo mundo, mas também não precisa que a motivação material seja a única, porque as nossas faculdades são bem diversas e de grande potencial. Então, acredito que a mensagem de liberação da nossa era seja a busca pela plenitude das faculdades e que essas faculdades sejam direcionadas corretamente. Isso sim é um objetivo que podemos botar confiança de que é alcançável, porque a parte que precisamos das nossas faculdades, que é controlada por nós e não determinada por fatores externos, é o que é necessário para alcançar as coisas que importam. Então, já temos tudo que importa, na verdade, no sentido de potencialidade, né? Nós temos em si a potencialidade das coisas que têm valor. O que nos resta é realizá-las. A questão é se o dispêndio de energia vai ser direcionado para o caminho certo.